MSBN com você. Oferecimento. Escola Betel, educando com fé, amor e esperança. Matrículas abertas para o berçário, maternal, educação infantil do nível 3 ao nível 5, ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Rádio Betel FM 104.9, tocando o melhor da música gospel, informações de tudo o que acontece no mundo e muito mais. Livraria Betel, aqui você vai encontrar produtos evangélicos. Bíblias, livros, artigos para crianças, objetos de decoração e muito mais. Olá, meu nome é Isabela Xavier e agora está começando mais um MSBN com você. Bom, no programa de hoje nós vamos abordar o tema salvação. Como faz para ser salvo, como manter sua salvação, nosso convidado principal vai explicar tudinho. E como sempre teremos uma boa música e hoje teremos uma dupla que já esteve aqui no programa de hoje. Você consegue adivinhar quem é? Bom, se você quiser saber essa e outras informações, não só sobre salvação, mas sobre o mundo cristão, continue nos acompanhando. Nossa vinheta, como sempre, super rapidinho. Nós já estamos aqui com o nosso primeiro convidado, nosso querido pastor Gilson, que agora está pastoreando a sede. Bom, pastor, é uma pergunta, acho que todo mundo tem, né? Como ser salvo, como manter a salvação, que eu acredito que muitos cristãos que já são anos sendo crentes ainda têm essa dúvida, né? Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. Então, estamos aí pastoreando, sim, já há algum tempo que a nossa igreja sede, né? Meus amados, é interessante essa pergunta que você me fez aqui, como ser salvo, e nós vamos abordar alguma coisa a respeito da salvação, né, nesse momento, nesse programa. Eu me baseio mais no que o carcereiro de Filipos, quando ele faz uma pergunta para Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam presos em Filipos, porque estavam pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus. E por algumas questões que não foi aceita a pregação dele, eles foram encarcerados. Mas Deus entrou com providência, Deus operou um grande milagre, está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 30, onde nós encontramos a pergunta. Mas o contexto está falando da forma que Paulo foi preso, da forma que Silas foram presos os dois, mas eles não se intimidaram, mesmo na prisão. Eles oravam e cantavam louvores a Deus, e à meia-noite Deus mandou um terremoto, o cárcere tremeu, então todas as portas foram abertas, inclusive eles também foram soltos, todos os presos. Aí o carcereiro que estava encarregado de cuidar de todos aqueles presos ficou muito preocupado, arrancou da sua espada, quis tirar a sua própria vida, mas Paulo bradou com ele, dizendo para que ele não fizesse nenhum mal contra a vida dele, porque todos estavam ali, todos os presos, nenhum tinha fugido. Diante, nesse momento agora, diante dessa resposta, dessa palavra de Paulo, foi que o carcereiro se interessou a respeito da salvação, e ele faz uma grande pergunta. Essa pergunta, eu diria que talvez hoje a humanidade está fazendo. Eu tenho essa pergunta como a maior pergunta da humanidade. Foi a pergunta que o carcereiro de Filipos fez para Paulo, que está registrado em Atos, no capítulo de número 16 e o versículo de número 30. O que é necessário que eu faça para ser salvo? O que é necessário que eu faça para ser salvo? Diante de uma grande pergunta, sempre tem uma grande resposta. A resposta está no versículo seguinte, aonde Paulo respondeu para ele dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. É uma coisa bem interessante, né? Porque ele viu o poder de Deus,
Ele viu como o Espírito Santo não gera confusão, né? Porque nenhum dos presos falou, nossa, bora lá, vamos fugir. Exato. Todos eles ficaram. E é interessante que, se eu não me engano, logo para frente ele fala, viu, você não pode ir lá em casa contar sobre esse Jesus para os meus familiares. Eu acho isso engraçado, né? Porque ele já tinha dito, vai ser salvo você e a sua casa, desde que você acredite como sacerdote. Mas ele quis que a família dele também conhecesse, né, pastor? Exatamente. Então, essa salvação, ele se interessou para que a sua família fosse salva. E olha que Paulo e Silas, naquele momento, eles tinham apanhado bastante, né? Estavam sangrando, na verdade. Tinham apanhado bastante. O carcereiro leva eles para casa, cura as feridas, e fica com eles. E o mais interessante também é que ele é batizado, porque a fé é algo tão interessante, né? Porque Paulo pregou a palavra, mesmo da forma que ele estava preso na prisão, estava pregando, cantando, mas estava pregando. Os demais presos também estavam ouvindo. Claro que o carcereiro também estava ouvindo. Foi uma forma de pregar o evangelho, né? Então é muito interessante isso. E o próprio apóstolo Paulo escreve em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Seja ela cantada, seja ela pregada, vai gerar fé na vida daquele que está ouvindo, né? Então é muito interessante, o carcereiro ouviu, e viu também o milagre que Deus operou, e se interessou na salvação. Isso foi interessante, salvou ele, salvou toda a família, foi batizado, e Deus fez algo extraordinário naquela família. Pastor, uma vez eu ouvi um pastor dizendo numa pregação que quem entende o que é graça consegue manter a salvação mesmo na prisão, né? O senhor também acredita que a graça, as misericórdias, estão ligadas, atreladas com o fato de manter a salvação? Conseguir conciliar essa questão? Porque muitos acreditam que a salvação, uma vez que você aceita Jesus e é batizado, você nunca mais vai perder a salvação. No que o senhor acredita? No que o senhor... Qual o seu ponto de vista? Então, precisa manter a salvação sim, né? A palavra de Deus diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação, ela é de graça. Mas nós precisamos permanecer firme em Cristo, né? Acreditar em Jesus. Nós não podemos, eu me converti, entreguei a minha vida para Cristo e pronto, posso viver do mesmo jeito, posso viver fazendo as coisas erradas, agindo errado, e eu já fiz a minha parte, entreguei a vida para Jesus. Mas não é assim, nós precisamos viver com testemunhos. A nossa vida de cristão, ela precisa ser, porque a salvação, ela é instantânea, mas a santificação é um processo de santificação. Então, cada dia que passa, eu preciso me manter na presença do Senhor, eu preciso me manter fazendo as coisas certas. Ah, mas e daí a pessoa é santo? A santificação, já falei, é um processo, né, na nossa vida. Então nós precisamos agir certo, nós precisamos seguir os passos de Jesus. E Jesus nos deixou exemplo em tudo. Nós precisamos seguir ele para manter a salvação. Para quando chegar o dia, né, da nossa partida dessa terra, nós possamos ter depósito diante do Senhor daquilo que nós fizemos, da forma que nós andamos, de como nós se comportamos aqui nessa terra. Até porque a gente sempre fala que a gente vem para esse mundo sem pedir, vai embora sem querer, ou não é? Nós temos um curto espaço para viver aqui, é um intervalo, então nós precisamos saber viver com qualidade de vida cristã, seguindo a Cristo nesse momento que Deus nos deixou. Esse intervalo não sabemos quanto tempo, porque nós não sabemos do dia da manhã. É o que o Tiago fala, o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 14, né? Ele faz uma pergunta: o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco de tempo e logo se desvanece, né? Então nós precisamos entender a respeito da salvação. E é importante também, o próprio Tiago, também ele fala no capítulo 4,
E o versículo 8, ele diz assim, chegai-vos a Deus e ele chegará até vós. Aí nós precisamos entender o caminho para chegar até a Deus. Qual o caminho? Jesus responde, ele se identifica como o único caminho para a salvação. Ele se identifica no Evangelho de João 14 e versículo 6. Né? Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Né? Então precisa manter sim, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Pastor, mas aí o senhor deu... Não sei se o pessoal de casa também está acompanhando o raciocínio da mesma forma que eu. Mas existem pecados que nos fazem perder a salvação, alguns pecados específicos, ou não. Por exemplo, uma irmãzinha da igreja me perguntou se eu estou bem. Naquele dia eu não estou bem. E, na verdade, para não preocupar ela, eu falo, não, eu estou bem. Eu perdi a salvação ali ou não? Só se, sei lá, eu cometi um adultério, daí eu perdi a salvação. Porque alguns até fazem uma piada, né? Deus não tem uma borracha tão grande assim para ficar escrevendo seu nome no livro da vida e apagando toda hora. Sim, como funciona essa questão? O apóstolo João, ele responde na sua segunda carta, no capítulo 2, diz assim, filhinhos, não pequeis, porém se pecares, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, ele é o único que pode pagar seus pecados. Então é somente Jesus, né? É somente nele. Aquele que diz que nunca pecou, já pecou porque mentiu. Já pecou porque mentiu, né? Então nós precisamos, claro, não viver pecando. Precisamos viver fugindo do mal. Jesus fala sobre isso, fugir do mal. Fugir até da aparência do mal. Né? Até da aparência. Aquilo que parece ser mal. Se está em dúvida, então fuja disso. Né? Procura viver com qualidade de vida. Procura viver conforme a palavra nos ensina. Né? Porque na palavra de Deus nós vamos encontrar a forma correta para viver. A forma correta. Você falou a respeito do pecadinho e pecadão. É isso que você queria falar. Não tem pecadinho, não tem pecadão. Tudo é aquilo que não é. O que é o pecado? O pecado é aquilo que separa o homem de Deus. É aquilo que separa. No capítulo 59 do livro do profeta Isaías, eu acho interessante o primeiro versículo, que é muito falado e é muito bonito. Dizendo que Deus não está com a sua mão encolhida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. É muito bonito esse primeiro versículo. Só que o versículo 2 diz assim, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Então, o pecado, ele separa o homem de Deus. Agora, nós encontramos na Bíblia muitos homens que pecaram, mas eles se humilharam, como o próprio Davi. Davi, um homem considerado segundo o coração de Deus. E ele pecou, e foi grave o pecado dele. Mas quando ele encontrou com o profeta Natã, e o profeta chegou, agora conta lá aquela história para ele, né, a respeito, foi Deus que enviou o profeta Natã na casa de Davi, e fala do Senhor, que tinha muitas ovelhas, o fazendeiro tinha muitas ovelhas, e agora ele vai na única ovelhinha que o outro tinha, né, e pegou para ele, e Davi ficou revoltado com o homem que fez isso. Como é que podia fazer aquilo, né? Davi ficou muito revoltado, mas o profeta diz, mas esse homem é você. Aí caiu em si, e ele se humilhou, né, e ele chorou amargamente, pediu perdão, e veio as consequências. Todo pecado traz consequências. Davi teve muitas consequências, se for analisar, só que ele se humilhou, Deus usou ele, depois Deus usou, Deus perdoou, mas Deus não livra das consequências. Então é muito importante, de repente você que está nos assistindo, né, pensar sobre isso. Mas Deus é Deus de misericórdia. Exatamente. O profeta Jeremias falou isso no capítulo 3 do livro de Lamentações, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. É verdade. O nosso Deus é um Deus misericordioso, né?
Mas só que tudo aquilo que as pessoas fazem, e muitas das vezes fazem premeditados, erram, pecam premeditado, Deus perdoa porque a misericórdia dele não tem fim. Agora, aí vem as consequências. Eu acho isso muito bonito, porque as pessoas gostam de lembrar que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus misericordioso, mas ele não deixa em momento nenhum de ser um Deus de justiça. Ele é um Deus justo. Ele fez o profeta Natan levar uma história, né? Exatamente. E, se eu não me engano, até Davi falou, né? Quem é esse homem que a gente já vai resolver esse problema aí? Enfim, a Bíblia nos fala muito sobre a justiça de Deus, mas ele sempre nos trata com amor. Mas, antes da gente continuar nosso assunto, que está muito bom, pastor, nós vamos chamar a nossa dupla, a Lu e o Wesley, que estiveram conosco já em alguns outros programas, e eles vão cantar uma música para que nós possamos entender ainda mais do amor de Deus. Mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida, pois tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que o amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida, pois tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu
para a reta final da nossa entrevista com o pastor Gilson, né, pastor? Para finalizar, você acha, pastor, o senhor acha que essa é a maior pergunta realmente da Bíblia, assim, que para o cristão é o que verdadeiramente importa? Eu creio que sim. A maior pergunta é essa, né, da humanidade hoje. O que interessa mais para o ser humano, sabemos que, por mais que se viva 100 anos nessa terra, mas se não tiver a salvação, para nós que cremos na eternidade, sabemos que a eternidade é real, existe, né? E a humanidade hoje, aqueles que, por mais que eles ainda não tiveram esse encontro com o caminho da salvação que é Jesus, né? Nós encontramos logo no começo, em Mateus 1, já nós vemos o nascimento de Jesus, quando o anjo anunciou isso, né? O nascimento de Jesus. E ele veio exatamente para perdoar o pecado da humanidade. Então é só por Jesus que nós encontramos a salvação eterna, né? Então essa pergunta nós precisamos entender, que o carcereiro fez. O que é necessário que eu faça para ser salvo? A grande pergunta. E a resposta é: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. É muito simples acreditar e crer no amor de Deus. Bom, nós queremos agradecer, pastor, porque o senhor tem compartilhado muito do seu conhecimento aqui conosco no MSBN com você. Você que está em casa e perdeu algum programa e quer conferir de novo, não esqueça de nos procurar no YouTube, Web TV Semeadores. E também, se você quiser ter um contato ainda mais próximo, não só conosco ou com a nossa igreja, basta procurar no Instagram, no Facebook, MSBN Guarapuava. Assim como você pode nos achar como MSBN com você. Bom, eu quero desde já agradecer a sua companhia e por ter participado conosco. É muito importante ter você aí do outro lado da telinha. E também, para finalizar esse programa com chave de ouro, queremos chamar mais uma vez a Lu e o Wesley e também te desejar uma ótima semana, pois logo, logo nós estaremos com outras novidades no nosso programa na semana que vem. Até mais! Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem,
Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem, Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou.